Pontualmente aqui 9 horas. Nós vamos falar hoje sobre ser mãe jovem e sobre como viver uma rotina amável. Muito feliz de fazer essa live aqui, de compartilhar com vocês a minha história, tudo que eu aprendi, né, nesses 4 anos de casamento e de maternidade. Então é isso que a gente vai falar hoje. Eu vou contar minha história no começo da live. Aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre a rotina amável que eu aprendi a viver, né? Essa rotina que eu aprendi a construir. E depois a gente tem uma surpresa muito especial no final da live, que eu acredito que vai ajudar muitas mamães. Então vamos lá, eu vou começar. O Instagram vai chamando as pessoas aí. Estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês. O Lia e a Dulce, né, meus dois bebês, eles estão dormindo. Pra quem não me conhece, meu nome é Luara e eu tenho 23 anos. E eu me casei com 19 anos e eu engravidei um mês depois de casada, né? Aí já começa um pouquinho da minha história. Desculpa que vai passar uns barulhos de carro, porque eu tô aqui na parte externa da minha casa. Então, vou começar contando a minha história aqui. Eu casei com 19 anos. Oi, Silvana, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, o Instagram tá aí convidando as pessoas. Então a nossa live aqui vai ser bem rapidinha pra gente falar sobre ser mãe jovem e sobre como viver uma rotina amável com os filhos em casa, né? Que a gente casou, a gente ter filho não é pra ficar gritando o tempo todo, pra ficar triste o tempo todo, pra ficar, né, bravo o tempo todo. A gente tem os nossos filhos e a gente casou pra viver feliz, né? Pra viver uma vida boa, uma vida feliz. E tá em nossas mãos viver essa vida feliz, tá em nossas mãos. Então, vamos começar. Então, eu casei, né, com 19 anos e já foi, né, um susto. Amém, obrigada. Já foi um susto pra muita gente ali, no meu trabalho, que eu trabalhava. Eu ter casado tão jovem, assim, eu lembro que eu era jovem aprendiz. Eu, né, sabe esse programa Jovem Aprendiz? Eu tava lá desde os 18 anos, fazia um ano. E aí uma pessoa falou assim pra mim, nossa, mas como você vai casar? Você é uma jovem aprendiz, sabe? Eu me senti tão mal naquele dia, porque ela, né, me falou assim como se eu não pudesse casar, porque eu era jovem aprendiz ali. Tô contando um pouco da minha história, ela disse que eu não poderia me casar porque eu era jovem aprendiz, então eu me senti muito ofendida. E aí desde então eu percebi que as pessoas talvez não iriam concordar com as minhas escolhas ali de me casar jovem. Meu esposo ainda era mais velho que eu, né? Meu esposo ele tem 16 anos a mais que eu. Eu tenho 23 anos, meu esposo tem 39. E quando a gente se casou eu tinha 19, ele tinha 35. Então para algumas pessoas isso era meio que um baque, assim, sabe? E eu ainda era jovem aprendiz. Ou seja, eu não era nem efetivada na empresa. Mas aí eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu me casei, aí um mês depois eu engravidei. Aí quando eu engravidei um mês depois, parecia que minha vida tinha acabado, que o meu mundo tinha acabado. Porque é isso que nos ensinam sobre ser mãe, sobre a maternidade, que é algo muito pesado, que vai acabar a sua vida, sabe? Que vai acabar a sua vida, que vai acabar o seu corpo, que você não vai ter mais vida para nada. Então é isso que nos ensinam, né, sobre ser mãe. Mas ali eu acreditava nisso, porque isso foi construído ao longo da minha vida. Quando eu era criança eu dizia que eu nunca ia ser mãe. Quando eu cresci, virei adolescente também, nossa, eu nunca vou ser mãe, eu nunca quero me casar. Porque eu tinha aquela imagem negativa sobre o casamento e sobre a maternidade, né? Essa imagem que o mundo traz pra gente, né? Que a atualidade faz a gente ter. Que ser mãe e ser esposa é uma coisa horrível, ruim, que a gente tem que ser solteira, independente. Então eu sempre fui muito independente, então eu criava essa ideia pra mim, que eu seria uma mulher formada, uma profissional, que eu ganharia muito dinheiro, que eu ia viajar muito. Então eu sempre, quem me conhece sabe, eu sempre tive essa ideia, então eu nunca quis ser mãe e ser esposa. Só que eu conheci o meu esposo e eu me apaixonei por ele. Eu me apaixonei muito, muito por ele. Então eu queria viver a minha vida do lado dele, né? E como, graças a Deus, a gente vive hoje. E aí a gente resolveu casar, né? Eu logo engravidei. Eu não sabia sobre abertura à vida, eu não sabia sobre a doutrina da Igreja Católica, né? Que nos ensina, né, ali a sermos abertos à vida, a acolhermos os filhos que Deus nos enviar. Eu não sabia nada disso.
E mesmo eu casando ali na igreja católica, mas eu não era convertida, né? Eu era evangélica, mas eu também estava num momento da minha vida que eu não vivia muito a fé de Deus. Voltou o vídeo, deixa eu ver. Tá, voltou? Tá me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo, coloca aí nos comentários. Então, eu chorei a noite inteira. Mãe, tá travando? Comenta aqui se você tá me ouvindo. Ah, tá. Então, aí eu falei assim, né? Eu só tenho 19 anos, acabou a minha vida, porque eu tô grávida. E mesmo que eu estava ali casada, eu me senti muito mal, porque eu não queria, né, engravidar logo. E eu tinha aquela ideia também que as pessoas falam, ai, curte o casamento primeiro pra que ter filho. Então eu chorei a noite inteira e parecia que a minha vida tava acabando. Parecia que eu ia, sim, que minha vida tinha acabado. Ao invés de eu entender que aquele filho seria uma bênção na minha vida, não. Eu fiquei muito mal e ainda as pessoas, eu não queria contar a gravidez pra ninguém, eu me senti muito envergonhada. Porque as pessoas, a gente vive uma cultura de morte hoje em dia, as pessoas não gostam da vida. A gente vive uma cultura de morte. Então, muita gente falou pra mim, nossa, mas você poderia ter esperado mais, né? Então, nossa, aquilo acabou comigo, eu me sentia muito triste. Então, eu buscava alguma referência de mãe jovem pra mim, me espelhar, sabe? E eu não encontrava. Por mais que tenha Nossa Senhora, né, a mãe de Jesus, que foi mãe jovem, e até mesmo as nossas avós, que foram mães jovens, que antigamente era comum, elas não amavam a maternidade, né? Porque a vida era muito dura para a maioria delas. Então elas achavam que era um peso, uma coisa ruim. Só que Nossa Senhora nos ensina diferente, né? Nos ensina a amar a maternidade. Então eu ficava buscando uma referência de mãe jovem e eu não encontrava. Por isso que eu tô aqui, porque eu quero mostrar para alguma mãe aí que seja jovem ou que também não seja jovem, que a maternidade pode ser uma coisa boa, que a vida com os filhos pode ser boa, pode ser leve, feliz. A gente não precisa ficar 24 horas por dia no estresse, na briga, sabe? Vivendo estressada. Cansada. Ai, tá, a internet tá meio ruim. Então a gente não foi feita para viver desse jeito. E aí eu encontrei uma referência de mãe jovem. Era uma moça lá de Las Vegas, que ela tinha acho que 21 anos ou 22, e ela era uma mãe jovem, ela tinha tido o filho dela, e ela era muito feliz ali na rotina com o filho dela. Ela era uma youtuber. E ali pra mim foi uma esperança, porque eu lembro que eu tava de 12 semanas de gestação e naquele sentimento de tristeza que eu tava, de não ter coragem de contar para as pessoas que eu tava grávida, porque eu tinha vergonha do que iam falar de mim. Olha só, eu me importava muito com o que os outros iam pensar, sendo que ninguém tinha nada a ver com a minha vida, né? Eu lembro que eu fui até me confessar com o padre. Eu não era católica ainda, mas eu fui falar com o padre. Aí eu contei chorando pro padre. Eu falei assim, eu acho que eu tô grávida e eu tô com muito medo porque eu não terminei a faculdade ainda, porque eu sou jovem aprendiz e eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim. Aí o padre falou, mas você não tá casada? Mas você não tem o seu esposo? Aí ele me contou o primeiro milagre de Jesus, né, das bodas de Caná. Aí ele falou que aquele filho na minha vida seria como uma alegria, como um vinho, né? O vinho da alegria. Então aquilo me trouxe uma leveza tão grande pro meu coração que eu saí de lá super leve, assim. E eu também passei a ver diferente a minha gestação. Eu passei a ver como uma verdadeira bênção, que era o que realmente é. E é como meu filho é hoje pra mim, é uma verdadeira bênção. O Liam, né? Que é o meu filho mais velho. Então eu achei essa referência de mãe pra mim, que era uma mãe jovem, e tanto que o filho dela se chamava Liam, e por isso que eu coloquei o nome do meu filho de Liam, né, que eu não tinha muita referência de nome ali, eu gostei muito desse nome e coloquei o nome dele. Tanto que é um nome muito comum lá em Las Vegas e não é aqui no Brasil, né. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu fico com soluço. Por causa da gravidez, né, dá uma azia. Então, aí eu queria essa referência de mãe jovem e eu encontrei, né? E ali eu fui vivendo o primeiro ano do meu filho, eu saí do meu trabalho, eu contei um pouco a história aqui lá no destaque, que é um pouco da minha história, quando eu saí do trabalho. E eu não sabia sobre rotina, não sabia sobre ritual de sono, não sabia que a nossa rotina poderia ser mais leve, sabe? Então ele não dormia cedo, ele dormia muito tarde, acordava muito de madrugada, eu não conseguia fazer nada em casa, sabe? Era muito pesado. E por mais que eu também levasse com um pouco de leveza, que sempre foi natural pra mim,
E eu não queria ter outro filho de jeito nenhum, né? Porque a gente ganhava pouco, a gente, né, não tinha carro, eu não tinha terminado a faculdade. E aí o que aconteceu? Eu conheci algumas mães, né, que elas amavam a maternidade. Por isso que eu falo que a gente tem que acompanhar mulheres que amam ser mães. Aí eu conheci essas mães e elas foram me mostrando a beleza que existia na maternidade e a profundidade que era ser mãe. Não é uma coisa pouca ser mãe. Você tem, eu tô grávida agora, né? Você tem uma alma eterna ali dentro de você. São duas almas, né? A sua e a do seu bebê. E pensa que foi Deus que te enviou esse filho, porque é um milagre, né? Todos os dias as células vão ali trabalhando, a criança vai crescendo sem que ninguém precise fazer nada, então é um milagre. E aí eu fui mudando essa minha perspectiva, né? E eu via o Liam crescendo e era tão gostoso aquele bebê com a gente, bebê de 1 aninho que dançava, que ria, que, sabe, é tão engraçado, eu amava tanto. E eu fui vendo como que algumas famílias tinham problemas, que só tinham um filho ou dois. É isso mesmo. O Espírito Santo vai preenchendo o nosso coração, Silvana. É incrível isso. É uma mudança que o Espírito Santo traz mesmo, porque quando eu conheci essas minhas amigas, né, foi também crescendo no meu coração essa vontade de estar mais perto de Deus, né? Então, por mais, eu sempre tive, desde criança, eu sempre tive muito relacionamento com Deus, mas depois disso aumentou muito mais, porque eu entendi que era um chamado ali na maternidade, que Deus queria, né, usar ali a maternidade para me aproximar mais dele. Então, foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu fui me abrindo ali, o meu coração foi dilatando para desejar ter outro filho. Tanto que eu desejei muito ter outro filho. Mas a minha menstruação não tinha voltado ainda, então eu não engravidava, né? Por mais que eu fizesse, eu não engravidava. E aí eu lembro que eu fiz até uma novena para Santa Terezinha. E a ansiedade de ter outro filho. Aí eu engravidei da Dulce. Enquanto tem tantas pessoas que fogem de todas as formas de não querer ter filho, eu desejava muito. E agora do nossa terceira filha, que a gente descobriu que é menina, eu também queria muito ter outro filho, porque olha como o nosso coração vai mudando, sabe? Antes que a gente ficava pensando só nas coisas ruins, porque o trabalho, a pandemia, porque eu não vou ter outro filho, que não tem não sei o que, não sei o que. Então parece que tudo isso foge da nossa mente e o nosso coração se abre. Eu acho que isso que é abertura à vida, você realmente tem alegria ali em receber outro filho. Se Deus quiser te mandar, não significa que Ele vai mandar. Porque nem sempre que a gente quer, a gente recebe, né? Nem sempre, infelizmente. E eu sabia que Deus poderia não me mandar outro filho. Como eu sei que talvez eu não tenha mais filhos, ou talvez eu tenha. Então não é algo que eu possa controlar, sabe? E aí, eu lembro que eu queria muito, ali, acho que desde uns 5 meses que a Dulce tinha, uns 6 meses, eu queria ter muito outro filho. Pode parecer loucura, mas é que o nosso coração tá tão cheio de amor que a gente quer amar, sabe? E aí, eu engravidei, eu achava que eu não ia engravidar, porque a minha menstruação também não tinha voltado, mas eu engravidei, a Dulce tinha 9 meses, eu engravidei da nossa bebê. E eu, né, nem desconfiava que eu tava grávida, porque minha menstruação nem voltou no fim das contas, e Deus nos enviou aqui mais uma alma, né, pra cuidar. Ele foi muito generoso conosco e muda essa perspectiva, essa alegria, né? Então, desde então, tudo mudou pra mim, né? Então, eu como mãe jovem, eu não acho que a minha vida acabou, como eu falei. Eu não me arrependi. Claro que eu tive momentos que eu falei que eu não queria mais. Como no pós-parto, ali naquele, né? Um bebê chorando, os hormônios. Eu falei, meu Deus, eu não quero ter filho nunca mais. Porque eu não vou dar conta. Olha isso, a pia tá cheia de louça. O bebê tá chorando, a outra tá querendo mamar, como que eu vou fazer? Só que eu entendi que eu daria conta, mesmo tendo tantas dificuldades, porque essa é a vida normal. É essa mensagem que eu queria deixar pra você que tá ao vivo ou pra você que vai ver a live depois. A vida é normal acontecendo, vai ter sempre louça pra lavar, roupa pra lavar, brinquedo no chão, criança chorando. É absolutamente normal. Às vezes a gente pensa que ou criança fazendo birra, fazendo arte, pegando arroz, jogando no chão, criança jogando suco no chão, criança fazendo arte, respondendo. É a vida normal acontecendo. Então isso mudou pra mim. Eu não me achava mais vítima da minha realidade. Quando os meus filhos estavam ali chorando, ou então na nossa rotina, um tá chorando muito, o outro tá querendo comer, o outro tá sujo, a casa tá uma zona, eu paro e penso, é normal, daqui a pouco vai tudo se ajeitar. Igual a minha cozinha tá limpinha, meu chão tá limpinho, os dois estão dormindo,
Pensa se tava assim 5 horas atrás. Tá um caos isso aqui. Tava um chorando, o outro com cocô, a cozinha uma bagunça, eu fazendo torresmo no forno, eu descabelada. E eu não fiz drama diante dessa situação, porque a vida normal acontecendo é assim. A vida da mãe, dona de casa, com filhos pequenos. Então, depois que eu entendi isso, tudo mudou. E isso vale para você que tem um bebê de 5 meses ou para você que tem um filho mais velho. A vida vai ser assim mesmo, vai ter essas dificuldades, né? São pessoas, não são reloginhos. São pessoas que vão ter ali suas vontades, suas personalidades, seus temperamentos. Então, é super normal que aconteça esse tipo de coisa. Então, isso mudou pra mim. Desde então, eu passei a acreditar que eu daria conta. Porque não interessa se a pia tá cheia de louça, eu vou lavar depois. Não interessa se... É, isso mesmo, é natural. Às vezes as pessoas fazem... A gente faz... Não as pessoas, mas a gente também, né? Faz tanto drama que tá muito difícil, que eu não vou conseguir. Mas é normal, é a vida acontecendo. Pensa que toda mãe passa por isso. Oi, Karina. Toda mãe passa por isso, é super normal. Então, quando a gente entende isso, a gente leva a vida com mais leveza. Eu entendo que a rotina com os filhos não será um mar de rosas, né? Eu não vou estar sempre perfumada, eu não vou estar sempre cheirosa ali, mas eu vou conseguir dar conta dos meus filhos, principalmente se eu colocar Deus em primeiro lugar, né? Na rotina, né, eu falei que na segunda parte eu ia falar sobre a rotina amável. Se a gente segue a ordem certinha das prioridades ali, primeiro Deus, depois as pessoas, depois as coisas, depois o trabalho, projetos, tudo vai ficando mais fácil, sabe? Vou tomar minha água aqui. Então, depois que eu entendi isso, assim, tudo melhorou. Porque eu começo meu dia fazendo uma oração. Boa noite, Regiane. Mesmo que seja ali uma oração rápida, alguns dias que eu já acordo meio atrasada. Começo meu dia fazendo uma oração. Eu entrego meu dia para Deus. Então, quando a gente começa o dia fazendo isso, o restante já vai ser muito, muito tranquilo, muito tranquilo. Porque você já vai começar ali com a energia, né? Você vai começar ali com o seu coração cheio de amor, cheio de Deus. Então, aí depois você vai cuidar das pessoas. Eu vou dar um exemplo, né? Hoje, a minha casa estava um ó do borogodó de manhã. Tava muito bagunçada, muito suja, sexta-feira, tudo bagunçado. E aí, a Dulce chorando sem parar, porque a fase do aninho, né, ela chorando sem parar. Aí eu falei, eu não vou conseguir fazer nada. Eu vou dar atenção exclusiva para essas crianças aqui, para essas pessoas que precisam de mim, porque elas não vão estar aqui para sempre. Depois elas vão embora, elas vão crescer. Então eu só tenho hoje para cuidar dessas crianças. E aí eu fiquei com eles no quarto, sabe? Eu fiquei um pouco deitada na cama que eu tava cansada, eles ficaram brincando no chão. Depois eu brinquei, eu li história, eu fiquei com eles, com a pia cheia de louça, com a casa toda suja, porque eu falei, eles são a prioridade. Aí depois que a Dulce se acalmou, eu fui dar almoço, fui fazer o almoço, dei almoço, ela dormiu. Aí fui resolver algumas coisas que eu tinha que resolver na rua, e aí eu cheguei, ela já tinha acordado. Aí o que eu fiz? Eu coloquei ela no carrinho de bebê, deixei ela do meu ladinho ali, lavei toda a louça, cuidei do Liam, do meu filho, depois eu coloquei eles pra brincar lá fora, com água na banheira. Tava muito quente, e aí foi-se o dia e eu consegui dar conta, sabe, com leveza, sem ficar gritando. Claro que tem alguns momentos que a gente, né, dá uma bronca ali, grita um pouco, mas a gente vai aprendendo a lidar a ter uma rotina realmente amável ali com os filhos. E hoje foi um dia que eu pude viver isso, porque eu sabia que não valeria a pena eu ficar me estressando porque a criança está sendo criança. Muitas vezes a gente esquece que a criança está sendo criança, sabe? E aí passou-se o dia e eu não gritei com ninguém, eu não bati em ninguém sem motivo, eu não agi, eu não fui imprudente e eu fiquei feliz, sabe? Porque eu seguia uma rotina tranquila ali, amável, porque eu seguia as prioridades e eu entendi que a vida é assim acontecendo, é a vida normal. Então vai ter louça para lavar, vai ter chão para limpar, todo dia a mesma coisa. Por que eu vou ficar me sentindo triste, sentindo que eu não dou conta? Sendo que são coisas passageiras, sabe? Os filhos vão embora, agora o chão vai estar sempre ali para eu limpar, sempre. Então a gente tem que se comparar com a gente mesmo, né? Uma outra coisa sobre ser mãe jovem, né? Que tudo muda na nossa vida, então nossa cabeça vai mudar. Então talvez a gente não consiga mais ser, assim, ter mais intimidade com pessoas da mesma idade que a gente.
que vivem outra vida. Talvez a pessoa tá ali na vida de faculdade, ou vida de balada, ou vida de não sei o quê. Então é uma vida diferente da nossa, as conversas serão outras. O meu papo, né, é sobre fralda, sobre educação dos filhos, sobre casamento, sobre fé. Talvez uma jovem aí de 23 anos não vai querer falar sobre essas coisas comigo. E tudo bem, né? Cada um vai estar vivendo a sua história. Voltou, aê, voltou. Então, gente, eu tava falando sobre o corpo que muda, né? Então vai mudar mesmo o corpo. E é normal, né? Algumas mães vão ficar cheias de estria, outras vão ficar cheias de celulite, outras vão ganhar 20 quilos, depois vai ter que, se quiser emagrecer, emagrece. Hoje mesmo, meu esposo falou pra mim que tinha aparecido estria na minha panturrilha. E eu já tinha percebido isso, sabe? E vocês acham que eu vou ficar chorando porque tem estria na minha perna? Porque, né, engorda, emagrece, engravida. Paciência, eu não posso fazer nada sobre isso. O meu corpo, ele está sendo ofertado para gerar outra vida. Eu não tô nem aí se não acham bonito, se o mundo não acha bonito. Se isso não é um problema pro meu esposo, tá tudo certo, sabe? A gente precisa entender que nós estamos aqui nesse mundo para amar. Então, o nosso corpo, ele vai ser gastado por isso, né? Uma pessoa que trabalha, vamos por um bombeiro que trabalha salvando a vida das pessoas, ele vai estar ali se ofertando, né? Como um sacrifício. Ele vai, o bombeiro, ele vai pegar e vai apagar o fogo de uma casa incendiada, vai salvar a criança. Ele tá dando a vida dele para salvar aquela criança. Ele pode morrer e depois ele vai ser homenageado por isso, mas ele corre riscos, um policial também corre risco, ele tá dando a vida, da mesma forma uma mãe tá dando a vida para que outra vida possa nascer. Então pode acontecer do corpo ficar cheio de marcas mesmo, né? Ela pode, uma mãe que tem uma cesárea vai ficar com uma cicatriz para sempre ali, ou uma mãe que sofre uma violência obstétrica vai ficar com aquela cicatriz interna para sempre. Então, por isso que a gente está se ofertando, é uma oferta de vida, é uma doação de vida para que outro bebê possa nascer. Então, isso faz parte, quando a gente pensa em viver uma rotina amável, é aprender a amar. E a gente acha que o amor é sentimento, mas não é. O amor é uma decisão, né? O amor é uma ação. Amar significa se doar, significa servir ao outro. Então, na rotina da mãe, principalmente a mãe jovem, ela vai aprender a servir, a deixar o orgulho de lado, porque a gente tem que acordar cedo porque a criança está chorando. A gente às vezes passa a madrugada em claro quando o bebê é recém-nascido, depois a gente pode ir estruturando a rotina de sono dele, porque a gente vai talvez ter, claro, abnegações na vida, a gente não vai poder fazer tudo o que quer. Eu não posso sair qualquer horário do meu dia e fazer o que eu quiser, porque eu tenho duas vidas ali para amar. E mesmo assim, gente, eu entendi que isso é muito mais valioso do que a vida que eu teria sem eles. Porque nenhuma mãe pensa como seria se seus filhos não estivessem aqui. Alguma mãe já desejou que seu filho morresse? Só se for uma mulher louca, né? Porque para uma mãe eu acho que não deve ter dor maior do que perder um filho. Tanto que não tem nem nome isso, né? Assim, a mulher quando perde um marido fica viúva. Né? Mas a mãe quando perde um filho não tem nem nome. Ela não tem um tipo de nome para dar para ela. Porque é uma dor tão grande, é algo inimaginável. Então, a gente às vezes reclama tanto na nossa rotina com os filhos, porque o meu filho é assim, que o meu filho é assado, que eu não tenho tempo pra nada, que não sei o quê. Tudo isso pode ser arrumado, pode ser resolvido. Só que o que acontece é que a gente esquece que a nossa vida aqui é muito breve, que hoje pode ser o último dia. Então, quando a gente amplia o nosso olhar, a gente aprende a amar. Quando os meus filhos dormem aqui, às vezes um dia difícil, eu olho para eles e falo, Deus abençoe porque meu filho tem saúde, porque meu filho tá bem, porque ele tá aqui, sabe? Então, pra gente viver uma rotina amável, uma rotina feliz, o primeiro ponto é aprender a amar, aprender a se sacrificar. Eu falo que hoje eu lavo a louça com alegria, eu não acho assim... Claro que eu não queria ter um monte de louça para lavar, que eu não queria ter que lavar a louça, mas eu a lavo com alegria porque eu sei que nós tivemos comida, porque eu sei que nós temos uma casa, porque eu sei que aquelas louças são para servir o alimento para os meus filhos. Deixa eu tomar água aqui então. Quando eu lavo a louça, eu penso nisso, que é com alegria que eu faço aquilo. Porque é para minha família, sabe? Para que a gente possa viver num ambiente limpo, para que a gente possa ser mais feliz.
Então, tudo isso eu aprendi nessa caminhada de mãe jovem, que não haveria uma vida melhor para mim do que essa, gente. Não teria, porque eu deixei de ser egoísta, sabe? Eu deixei de pensar apenas em mim. Tanto que eu falo que depois que o Lia nasceu, a minha vida se tornou tão valiosa, que antes a minha vida não dava muito valor para ela, sabe? Eu não entendia muito bem por que eu tava aqui. Então, quando o Lia nasceu, a minha vida se tornou muito valiosa, que eu pensei, meu Deus, eu não posso morrer, porque eu tenho que cuidar dessa criança aqui. Então a minha vida assim se tornou muito valiosa depois que ele nasceu. E hoje também, né, eu penso assim, a vida é muito valiosa, que você, às vezes, talvez você era meio depressiva, tinha pensamentos assim, ai, o que eu tô fazendo aqui? Pensamento meio suicida, você nunca mais vai ter isso. Porque a sua vida se torna valiosa, porque pensa, você é tudo para aquela criança. Você é tudo que ele precisa, né? Você é o mundo todo. E tem, né? O pessoal fala que você nunca mais vai ser amada daquele jeito. Como seu filho te ama, ninguém vai te amar, ninguém, porque você é tudo para ele. Pensa como você ama sua mãe. Por mais que na adolescência a gente passe por uma fase meio de raivinha, né? É o jeito que o filho nos ama é incrível. Então você é valiosa para o seu filho. Então a sua vida ganha ali um valor muito grande quando você se torna mãe. E eu acho que se tornar mãe jovem, principalmente, quando você é uma mãe jovem, que às vezes as pessoas podem te olhar meio torto, achar que você acabou com a sua vida, porque você não tem mais liberdade, porque não sei o que. Mas não, você ganhou a sua vida. É aí que a sua vida começa, uma vida verdadeira, uma vida de doação, que você vai amadurecer uns 1000 anos e vai aprender a amar, que o amor é o sacrifício, sabe? Eu entendi isso e mudou tudo pra mim, mudou tudo pra mim, depois que eu entendi que eu seria uma mãe jovem muito feliz, que a minha vida não tinha acabado, que eu continuaria sendo uma pessoa, né, com os meus projetos pessoais e amando a minha família, amando o meu esposo, ali aprendendo a entender o meu esposo e amar o meu esposo, amando os meus filhos, sabe? Tudo mudou pra mim, porque eu parei de ser vítima da minha vida. Quando eu entendi isso, eu não era mais mimizenta, assim, ai, porque eu tô muito cansada, porque o filho exige muito, que é muito difícil, que gasta muito, sabe? Meu coração, ele se encheu tanto de amor, a minha vida ganhou tanto sentido, que parecia que eu não podia continuar com aquele pensamento egoísta que eu tinha antes, sabe? Então, ser mãe jovem pra mim mudou tudo. E aprender sobre a rotina, né? Como que eu faço com um bebezinho? A minha bebê tem 1 ano e 1 mês, gente. Ela dorme a noite toda. Ela tem um dia tranquilo. Ela acorda cedo, ela come bem. Então, eu vivo com a minha filha coisas que muitas mães têm muita dificuldade em viver. Porque eu aprendi a conduzir de uma forma tranquila ali, conhecendo a minha filha, sabe? Então, quando a gente conhece os nossos filhos, também fica tudo mais fácil, conhecer os filhos, tá? Isso mudou tudo para poder viver uma rotina leve com eles, uma rotina amável, ler poesia no café da manhã, cantar uma história, ter paciência com a criança, não gritar com a criança o tempo todo, porque ela tá sendo criança. Às vezes no café da manhã que a criança derrubou um suco e você já, né, dá um esporro ali. Por que você derrubou esse suco, menino? Para quieto! A gente aprende a ter mais leveza ali, a entender que a criança, ela é criança, sabe? Isso traz muita leveza. Você aprende a não tratar mal o seu filho, não gritar, porque ele tem uma dignidade ali, ele é filho de Deus, é como se você estivesse cuidando de Jesus ali. Porque é essa missão que Deus te dá para os seus filhos. Então você não vai tratar mal o seu esposo, você não vai tratar mal o seu filho, porque ali é como se ele tem Deus, ele tem o Espírito Santo ali, então você precisa cuidar bem dele, né? E nada do que a gente faz por fazer, é tudo para agradar a Deus, né? E isso muda tudo, muda a nossa perspectiva, porque eu sei que eu vou lavar aquela louça com alegria e eu vou oferecer esse meu serviço para Deus. Eu vou oferecer e vou fazer com alegria. Eu vou limpar esse chão, não é porque é minha obrigação, é porque eu vou fazer isso com alegria pela minha família. Eu vou educar o meu filho, eu vou ter paciência com ele, porque Deus tem paciência comigo todos os dias, então isso muda tudo, gente. Eu posso falar para vocês que quando vira a nossa chave, que viver uma maternidade mais leve, essa maternidade que não tá o tempo todo reclamando, o tempo todo olhando para os problemas, para os defeitos, tudo muda. Sabe, olhar primeiro para Deus, olhar para a alegria que é ter esses filhos. Obrigada, Tainara. Porque um jeito, assim, quando a gente tá muito, assim, muita raiva, muita coisa na cabeça,
Pensa como a vida seria sem esses filhos aqui. A vida seria muito triste sem eles. A gente não saberia nem se conseguiria continuar viva depois, se eles não estivessem aqui. Então a gente tem que agradecer todos os dias porque eles estão aqui, tão bem, né, com saúde. E a gente vai e vive aquela vida, e às vezes tem até uma mãe que tem um filho, não tem saúde, mas ela tá feliz ali. Ela tá vivendo aquela trajetória dela, tá vivendo com alegria aquilo. Que nem sempre o nosso filho vai ter saúde também, mas se tem, graças a Deus por isso. E assim, você aprende a valorizar o que você tem. Muitas vezes com o marido também, que o marido tá enchendo muito o saco, não tá ajudando, você aprende a amar aquele marido, porque talvez ele possa não estar aqui amanhã. E nem a gente sabe se vai estar aqui amanhã, então a gente aprende a viver o nosso hoje. A gente aprende a amar no hoje, sabe? Com alegria, amando os filhos, amando o esposo, com alegria, porque amanhã eles podem não estar aqui. A vida é assim, então a gente tem que aprender a conduzir ali a nossa vida de uma forma... Ai, meu Deus, peraí. Eu não consigo ver. Eu tô há 30 minutos aqui. Então, gente, eu aprendi essas coisas, por isso que eu tô compartilhando com vocês sobre a rotina amável, uma rotina que a gente realmente ame as pessoas que estão ao nosso redor. A gente aprenda ali a amar aquela criança, aprenda a conduzir os horários. Eu aprendi aqui a montar uma rotina pra gente que funciona pra gente. Cada um tem que montar a sua, de acordo com a sua realidade, que às vezes você trabalha fora, às vezes seu filho vai pra escola. Mas aí a gente pensa nas necessidades básicas da criança e a gente pensa em nós também, numa programação pra nós. Igual aqui, eu queria fazer essa live hoje. Então, o que eu fiz? Eu programei a nossa rotina para que as crianças dormissem cedo. E eles costumam dormir por volta de 8, 8 e meia mesmo todos os dias. A não ser que a gente saia da rotina. Então, eu fiz isso para que eu pudesse estar aqui hoje, né? Deixa eu tomar água aqui. Deu certo. E é algo que vai sendo construído, não é de uma hora para outra, vai sendo construído. E aí eu posso falar para vocês que hoje eu vivo uma rotina muito tranquila aqui com as crianças, né? Uma moça no direct falou para mim que ela precisava de ajuda com o bebezinho dela de 5 meses, porque ela não estava dando conta. Ela tinha muito medo de engravidar de novo e não dar conta. E eu falo pra vocês que a gente quando tem um filho, não vai dar conta de 2. A gente vai dar conta de 2 quando a gente tiver 2 filhos. Eu hoje tenho 2 filhos, eu posso falar pra vocês que eu dou conta dos meus 2 filhos. Que eu só tenho 2, eu não tenho 3. Quando eu tiver 3, eu vou dar conta de 3, né? Em março, quando a minha bebê nascer, eu sei que eu vou dar conta de 3. Porque eu vou ter ali que dar conta, sabe? Quando eu tiver 4, se Deus me enviar mais um filho, eu vou dar conta de 4 filhos. Porque quando Deus nos envia o filho, Ele vai dando os dons pra gente cuidar daquele filho. Ele vai dando mais paciência, Ele vai dando mais condições, Ele vai dando mais força de vontade. Porque às vezes, quando eu tinha o Liam, eu me sentia muito cansada, que eu não conseguia lavar a louça. Só que agora que eu tenho 2 filhos, eu já me acostumei. Então eu consigo lavar a louça, eu consigo fazer o almoço, eu congelo comida, que eu sei que vai facilitar a minha semana, eu já deixo tudo congelado, algumas coisas eu faço na hora. Então eu sei que eu não vou atrasar o almoço, não vou atrasar o café da manhã. Eles vão estar alimentados, eu tenho fruta para dar, eu dou um lanchinho. Então a gente vai criando estratégias e vai ficando fácil. Por isso que eu falo que a gente não tem que se desesperar. Se a gente está vivendo uma realidade hoje, que a gente só tem um filho e está muito difícil, não significa que vai ser difícil com 2 filhos. Com 2 filhos pode ser até mais fácil, porque um vai distrair o outro. Porque um vai brincar, porque igual às vezes eu tô aqui lavando louça e eu sei que o Liam tá lá fora com a Dulce. E eu tô meio de olho, assim, mas eu sei que eles estão brincando. Talvez se ele estivesse sozinho, ele ia estar aqui no meu pé, ele não ia estar brincando lá fora. Então, quando a gente tem 2 filhos, parece que a vida facilita. E dizem que com 3 facilita mais ainda, porque aí tem o mais velho que olha eles. Então, acaba que facilita. Então, por isso que a gente tem que, assim, expandir realmente o nosso coração e pensar que tem solução. Às vezes a gente tá com um problema ali que a criança não quer comer, que a criança não quer dormir, que a criança não tá colaborando, que a criança tá muito respondona, que a criança não quer estudar. Só que tudo tem solução, tá? Aí eu queria contar pra vocês que eu vou começar uma mentoria agora pra ajudar essas mamães, igual a essa mamãe do bebê de 5 meses que falou comigo. Então eu vou depois postar lá no Instagram a mentoria, mas eu vou falar pra vocês aqui que vai ser uma mentoria individual pra ajudar as mães que estão com problema na rotina, como essa mãe. Cada caso é um caso, então por que a mentoria é diferente
fazer um monte de aula para a pessoa assistir depois, porque aí a gente vai analisar cada caso individualmente, como um bebê de 5 meses é diferente de um bebê de 2 anos, é diferente de um bebê de uma criança de 3. Então, por isso que eu pensei em fazer a mentoria, porque eu consigo ajudar mais essas mães que estão me procurando, tá? Aí a mentoria vai ser assim, vai ser um encontro de 1h30, que vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado. E aí a gente vai ter de bônus um kit de planejamento para a mãe planejar os seus horários, planejar a sua rotina, né? Planejar a rotina do bebê. Aí a mãe vai ganhar esse kit, e a gente vai ter um grupo também do WhatsApp pra gente conversar, pra gente, né, com as outras mães da mentoria, conversar junto. E também vai ter um bônus, que é o programa de preparação para o parto, que eu criei, só que eu parei de divulgar ele aqui no Instagram. Então aí vai ficar como bônus esse programa, que é um programa completo de educação perinatal, que aí eu vou deixar como bônus, ali eu vou incluir a pessoa que entrar na mentoria na plataforma, para ela ter esse programa de preparação para o parto, né? Se ela quiser se preparar para o parto, né, que eu também sou doula, e aí a gente vai ter esse programa que já está pronto, né, gravado, que nesse programa de preparação para o parto, tudo que envolve a preparação para o parto, né, uma educação perinatal. Mas aí eu vou focar na mentoria, que é toda essa construção da rotina. Você vai construir a rotina com seu filho de acordo com a sua realidade. Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre alimentação. A gente vai ver qual é a dificuldade. Se for alimentação, vai conversar sobre alimentação. Se for sono, se for alguma atividade com a criança, a gente vai ajustar a rotina. Então a mentoria vai ser para isso, para viver uma rotina amável, né? Esse é o tema da mentoria. Então aí quem quiser, quem tiver interessada, pode conversar comigo no direct ou divulga para as amigas aí que estão precisando de ajuda com a rotina. Que tá muito perdida, muito esgotada, tá se sentindo muito cansada, se for mamãe jovem, se não for mamãe jovem. E a gente vai estar conversando sobre isso. E nessa mentoria também a gente vai ter um acompanhamento. Depois vai ter nosso encontro ao vivo, né, de 1h30, que vai ficar salvo aí, depois eu vou te enviar pra pessoa. E depois a gente vai ter um acompanhamento de 2 meses, que eu vou acompanhar essa mãe na rotina com o bebê ou com a criança, né? Se tiver mais de 1 ano, se tiver 5 meses, a gente vai ajustar a rotina. Então, a rotina para quem é dona de casa, para quem trabalha, com o esposo, com o bebê. A gente vai conversar sobre tudo isso. Então, eu queria contar essa novidade para vocês, aí depois eu posto com mais detalhes no feed, tá? Aí quem tiver interessada, pode falar comigo no direct. O valor vai ser pela metade do preço agora, como eu tô falando agora sobre isso, né? Vai ser por R$49. Essa é a metade do preço, que o valor é R$100, essa mentoria e bastante coisa por R$100. Só o meu programa de preparação para o parto custa R$197. Então aí ganha o bônus aí, que é o programa de preparação para o parto, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da live. Muito obrigada por terem ficado comigo aqui. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, tá? Se você tem alguma amiga que precisa de ajuda com a rotina, a ter mais leveza na vida, na maternidade, a lidar também, a organizar aí os projetos pessoais, a rotina, pode mandar essa live para ela, que eu vou deixar ela salva, ou passar, né, o meu Instagram, ou falar comigo no direct, tá bom? Eu agradeço muito por vocês terem ficado aqui comigo. Grande beijo, meninas. Até a próxima. Eu vou encerrar aqui. Tchau, tchau. Aí qualquer dúvida pode falar comigo lá pelo direct também, tá? Obrigada, Tainara. Beijo, a gente precisa marcar nosso encontro, né? Tchau. Aí qualquer dúvida é só falar comigo por lá.